Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José. Aliás, hoje o penúltimo programa deste ano. Por que o penúltimo? Porque na próxima quinta-feira teremos o último programa, então, já tão conhecido, sem dúvida nenhuma. Se eu não me engano, são 18 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui levando sempre nas terças-feiras e quintas-feiras. Antigamente era uma ou duas vezes por semana, um horário um pouco mais curto, mas atualmente sempre meia hora, levando a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E com muita alegria eu faço questão de sempre estar aqui para orientar um pouco, para iluminar, quem sabe, a mente de algumas pessoas, para também animar algumas pessoas, para dirimir, ou seja, tirar dúvidas e dar uma orientação sobre a Bíblia, sobre a Igreja Católica, algumas notícias, algumas informações sobre, quem sabe até sobre falecimentos. Então, esta é a função do padre. E também notícias da sociedade, muitas vezes, como hoje vai ser o caso da tomada de posse do nosso governador, Jorginho Melo, e também da vice-governadora. Mas, então, há 2 dias, a humanidade inteira celebrou, especialmente, o Santo Natal, ou seja, a vinda do Salvador Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias que estava sendo aguardado durante séculos e séculos. E esperavam, porque o céu, devido à desobediência de nossos primeiros pais, que se encontravam no paraíso, querendo ser igual a Deus, não obedeceram mais a Deus e disseram: nós não vamos obedecer a Deus, porque nós também queremos ser igual a Deus. E se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, quanto me consta, já aqui coloquei uma vez, no capítulo 3 do livro das origens, ou seja, o livro do Gênesis, então, o que é que Deus disse para o primeiro casal, que desobedeceu a Deus, e dali em diante houve uma ruptura. O céu se desuniu, ou a divindade se desuniu da humanidade, e a humanidade se dividiu da divindade. Houve uma ruptura, e dali em diante os seres humanos não tiveram mais a chance de entrar para o céu, para a felicidade. Por quê? Porque Deus expulsou nossos primeiros pais, porque por causa do pecado de orgulho, eles então foram afastados. E veja o que aqui, capítulo 3, versículo 19, Deus diz para eles: doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Então, o ser humano que estava vivendo na justiça original no paraíso, agora tem que enfrentar a vida
a mandado de Deus, porque Deus os expulsou. Mas como Deus é um bom pai, naquele mesmo momento Deus também disse: um dia eu enviarei o Salvador, Deus, o Filho de Deus, para redimir a humanidade, para ser o Salvador, para abrir novamente o caminho para os seres humanos ter a chance de chegar novamente aos céus, porque eles estavam expulsos, então, ao morrer, entravam para a mansão dos mortos. Aquilo que nós rezamos no creio, que Jesus Cristo, após a ressurreição, desceu à mansão dos mortos. Então, toda a humanidade não tinha chance de entrar na eternidade, na felicidade. Mas, veja bem, quando é que ainda hoje em dia, primeiramente, o ser humano, grande parte, não todos, mas grande parte do ser humano é muito orgulhoso, muito prepotente, muito cheio de si. Nós vimos isso também no futebol, claro. Mesmo no Brasil, jogadores e brasileiros rejeitando times ou países mais fracos, logo dizendo: nós brasileiros vamos ser os campeões do mundo. E tal, ali se elogiaram. O que é que Deus fez? Eu vi um sinal de Deus, não só eu. Deu uma rasteira, aliás, primeiramente, na Argentina, perdendo lá de um país que não tinha expressão muito grande no futebol. Já Deus deu uma rasteira neles também, na seleção da Argentina. Depois, no Brasil, uma rasteira, porque nós lemos claramente na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, pode abrir a sua Bíblia, o que é que Deus, Cristo Jesus, disse claramente: Deus rejeita, Deus resiste aos orgulhosos e dá sua graça aos humildes. O que é que disse Nossa Senhora? Se nós abrirmos, por exemplo, São Lucas, capítulo 1, versículo 52, o que é que Nossa Senhora disse? O Senhor olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações, todos os povos me chamarão de feliz. E é na hora do sofrimento, o povo, o ser humano agora afastado de Deus, começa a se voltar para o absoluto, para o transcendente, para Deus. E acontece hoje em dia a mesma coisa. Quando é que o ser humano mais se volta para Deus, para aquele que nos criou? É exatamente na dor, no sofrimento. Eu percebi isso durante a minha vida de padre, 62 anos. Quantas vezes uma vovozinha, um vovozinho: Padre Pedro, vamos rezar para a minha bisneta, para a minha neta. Quantas mães: padre ou pais, Padre Pedro, vamos rezar, o nosso filho está muito doente, ou pela esposa, ou pelo esposo. Na hora do sofrimento, quando tudo corre bem na vida, quantas são as pessoas que colocam como seu Deus o dinheiro, a fama, a posição social, a riqueza. E, infelizmente, isso acontece. E agora, então, começam a rezar, pedindo que Deus envie o Salvador. Então, se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, em Isaías, capítulo 7, versículo 14, está bem claro, já encontrei aqui, onde está: por isso
o próprio Senhor Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e uma virgem então conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, o Emanuel. Isso 750 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Então já tem uma grande esperança para o povo. O povo então vai continuando, ó nuvens, chovei o justo, derrame o Salvador. E ali, se nós olharmos em Gálatas, o livro de Gálatas da Bíblia Sagrada, nós encontraremos também, quando chegou a plenitude dos tempos, está bem claro, a palavra de Cristo Jesus, que vem ao nosso encontro, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vejam bem, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma lei, então, aliás, que nasceu de uma mulher, e nasceu sujeito, submetido a uma lei, a fim de resgatar, a fim de salvar os que estavam sob a lei, resgatar os seres humanos, para que recebêssemos a adoção de filhos de Deus, e que Deus enviou então o seu Filho para a salvação da humanidade. E se nós então abrirmos São Lucas, capítulo 1 e versículo 26, nós encontraremos Deus enviando quem? Enviando exatamente o anjo Gabriel, convidando Miriam. Então aqui está bem claro, capítulo 1 de São Lucas, versículo 26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, convidando esta jovem para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus. E ela no começo fica perturbada, nos diz a palavra de Deus. Mas como? Como é que eu vou ser a mãe do Salvador? Se eu não conheço homem, e esta palavra na Bíblia, conhecer um homem, se eu não tenho intimidade, relacionamento biológico, relacionamento sexual com um varão, com um homem, como é que eu vou ser a mãe do Salvador? E eu quero que, se eu ler a Bíblia, leia. São Lucas, capítulo 1, versículo 26 e seguinte. O anjo Gabriel então diz, não, você não vai conceber por causa da união biológica com um homem, com um varão, mas sim pela virtude, pela força do Divino Espírito Santo. E ali então, quando ela compreendeu que esta era a vontade de Deus, ali o que é que ela diz? Veja, São Lucas capítulo 1, versículo 38, o que é que ela diz? Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então ela, nesse momento, concebeu o Filho de Deus, e dali em diante a humanidade então teve acesso novamente à eternidade, e especialmente que se realizou com a morte de Cristo Jesus, no alto da cruz por nosso amor. Quanto carinho, quanta atenção, quanto amor o Filho de Deus teve para conosco.
dando a sua própria vida, e ele mesmo disse, eu passarei por todos esses sofrimentos, por esses tormentos, a flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz até o Monte Calvário, as diversas quedas, a crucifixão e a morte no alto da cruz. Tudo isso por amor à humanidade. E deu a sua vida por nós. E o que é que aconteceu? Na sexta, ele disse, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E foi então enterrado na sepultura de José de Arimateia. Veja a pobreza de Cristo Jesus, nem sequer uma sepultura ele tinha. Se uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não tem nem sequer perdeu a identidade, mas está caminhando pela BR-101 ou em qualquer lugar, morreu, e está ali ao lado da BR-101, um cadáver. Qualquer pessoa que passa por ali, avisa a polícia ou avisa um funcionário da prefeitura. O que é que a prefeitura faz? Recolhe esse cadáver, coloca num caixão de defunto e coloca no cemitério. Ele terá o seu local também, por alguns anos, ali no cemitério. Cristo Jesus nem teve uma sepultura própria. Sepultura emprestada do amigo dele, de José de Arimateia. Foi enterrado sexta-feira ao anoitecer, primeiro dia, sábado, segundo dia todo. Ao terceiro dia ressuscitarei. E realmente no domingo ele comprovou, aliás, temos aqui a gravura, a ressurreição de Cristo. E os criminosos, as autoridades colocaram soldados cuidando da sepultura, porque disseram, olha, esse Jesus, ele diz que vai ficar vivo no terceiro dia e tal. Então botaram os guardas, e veja a atitude dos guardas, assustados, fugindo, o Cristo Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Leiam na Sagrada Escritura a ressurreição de Cristo Jesus. E aqui Cristo Jesus comprovou e provou que realmente ele é o Filho de Deus. Não houve nenhum caso até hoje de um ser humano, cadáver, que ficasse vivo de uma hora para outra. Pode reunir 100 médicos, 10 mil médicos, 1 bilhão de médicas e médicos ao lado de um cadáver. Eles podem rezar, podem pedir, podem suplicar, podem fazer o que bem. Se realmente a pessoa está morta, com seu próprio poder, somente Cristo Jesus. E ele ficou ainda durante uns 30, 40 dias, confirmando os apóstolos nos seus ensinamentos, e ele mesmo diz, agora eu vou retornar para a eternidade. E se nós abrirmos Mateus capítulo 28, versículo 18, e já encontraremos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Está bem claro aqui. E no versículo 18, então, e no versículo 20, ensinai a observar tudo o que eu vos prescrevi, o que eu vos mandei. E agora vem: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Todos nós passamos. Assim como o Natal já foi,
há 2 dias, tudo vai passando. Mais alguns dias terminará também o ano 2022. E assim nós também vamos passando por esta vida rumo à eternidade. Cristo não. Para Cristo Jesus não existe, por exemplo, o ontem, o hoje, o amanhã. Para Cristo tudo é presente. Tudo. Então, a cronologia é para nós seres humanos. Mas, então, aquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada, um dia para Deus ou para Jesus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, nós simples e humildes criaturas, lembremos-nos que em cada novo dia é uma chance maravilhosa que Deus nos vai dando, a graça de viver, e por isso nosso reconhecimento e gratidão com o eterno, com o transcendente, e a nossa dependência com aquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E então a nossa prece, o nosso reconhecimento, não fazermos como nossos primeiros pais, desobedecendo. E quanta gente, infelizmente, desobedece a Deus, não segue os mandamentos. Pode olhar, escutei, aliás, numa rádio, se não me engano, foi ontem, que nessas festas natalinas foram presos pela Polícia Federal no Brasil 95 motoristas. Por quê? Porque andaram embriagados, colocando a própria vida e a vida dos seus familiares, seus amigos, no perigo. E as pessoas que dirigem seriamente, que seguem as leis do trânsito, não acontece nada. Assim também, quem segue os mandamentos de Deus, quem segue a mensagem de Cristo, vai vivendo com maior segurança, vai tendo um espírito, uma alma sempre mais unido à Trindade Santa e Nossa Senhora, e vive mais feliz. E também com a saúde melhor na sua vida, com a saúde corporal, espiritual e psíquica ou psicológica. Eu tenho feito um estudo nesse sentido durante os anos e anos nos hospitais e na minha vida. Quantas pessoas chegam a 90, 95, 90, 85 anos e maravilhosamente bem, chegam a uma idade bem avançada, e se a gente analisar, uma pessoa que viveu sempre na amizade e na graça de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, então também tem a proteção e a bênção de Deus. Não quero me elogiar, agradeço diariamente a Deus a minha vida. Médicos ainda, semana passada, eu tenho diversas sobrinhas e sobrinhos, médicos e médicas. Como o tio está bem de saúde, graças a Deus. Em janeiro, se Deus me der essa graça, estarei completando 88 anos. Dia 8 de dezembro, completei 62 anos de vida. Então, nós devemos sempre procurar viver na amizade e na graça de Deus, reconhecendo-nos sempre como seus filhos queridos. E hoje os santos que celebramos, São João Evangelista, São João apóstolo de Cristo Jesus. Se nós abrirmos a palavra de Deus, lemos claramente em São João, capítulo 26, onde Jesus, no alto da cruz, entregou São João nas mãos de sua mãe, quando disse, no versículo 26, se nós abrirmos, mulher, eis aí o teu filho. Aliás, já encontrei aqui. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João,
eis aí a tua mãe. E desde esta hora em diante o discípulo João a levou para sua casa, cuidou de sua mãe. Então, especialmente, devemos agradecer a morte de Cristo Jesus por nosso amor, e Ele continua sempre presente na nossa vida. Eu agradeço diariamente, algumas vezes, pela minha vida, pela minha saúde corporal e espiritual. E sou muito agradecido à Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, que me dá a graça de ter uma mente sadia. E por isso, nesse momento, podemos rezar a prece de ação de graças. Graças, Senhor Deus, pela graça da vida e da ressurreição. Graças pelo corpo maravilhoso que nos deste, a todos e cada um de nós. Pelo ar que respiramos, pelo chão que pisamos, pelo céu que nos cobre. Graças pelo corpo espiritual que há de vir um dia pela ressurreição. Pela ressurreição em Cristo, para a herança do reino. É maravilhoso, Senhor, que a vida não se limite apenas ao corpo material. É maravilhoso que os mutilados e os cegos, os mudos e os paralíticos, os que não gozam da bênção do lar e os que se arrastam na pobreza, posso esperar de Ti, ó Deus, a compensação de suas tristezas e de suas aflições. É maravilhoso saber que os que choram serão consolados, os humildes serão exaltados no milagre da Tua misericórdia. É maravilhoso, Senhor, podermos ter a certeza da recompensa futura de um dia, a vida eterna. Sabemos que as coisas passageiras não têm comparação com a bênção que virá após os nossos sofrimentos nesta vida. Graças, Senhor, pela paz das almas dos povos, que se abrirá sobre o mundo em pétalas de luz, depois das aflições, das lutas e das guerras. Graças, Senhor, pela graça da fé, que nos reconcilia com a Tua justiça e nos permite a graça de Te agradecer. Queremos almejar a todos que ainda não conseguimos entrar em contato, um feliz e santo Natal, com as mais ricas bênçãos do menino Deus, e que aprendamos dele a simplicidade, a humildade, e toda pessoa simples e humilde terá sempre mais a proteção. E um maravilhoso término do ano 2022 e um maravilhoso, abençoado, fecundo e dinâmico ano 2023, com a proteção da Trindade Santa e de Nossa Senhora, saúde, paz, alegria, felicidades, e especialmente com a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, e a nossa prece, a nossa oração, a bênção para todas as pessoas enfermas, e agora a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 15 horas.